Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. A audiência pública discute a ameaça de despejo contra a Escola de Cinema Darcy Ribeiro. A Escola de Cinema Darcy Ribeiro é tombada desde 2018 e já formou cerca de 20 mil profissionais para o setor do audiovisual. Câmara do Rio aprova projeto que prevê testes contra a Covid-19 e monitoramento da temperatura corpórea nas escolas da rede municipal. Esse projeto 1830 ele é bastante oportuno porque ele prevê uma espécie de combate, de prevenção a essa pandemia, o coronavírus. E tradicionais atrações turísticas da cidade reabrem as portas no sábado com descontos especiais. Abrir essas atrações no dia 15 de agosto referencia a abertura do Brasil para o turismo. Não saia daí, a gente volta já. A Rio TV Câmara está de mudança. Nosso canal aberto entrará na sintonia 10.3 a partir do dia 29 de agosto, como estabelecido pelo Ministério das Comunicações. Você que nos assiste no canal 15.3, a partir do dia 29, basta sintonizar o canal 10.3. Assim, você pode seguir acompanhando nossa programação 24 horas com tudo sobre o Legislativo Carioca e a cidade. E siga nossas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da audiência pública virtual para tratar da reintegração de posse do prédio da Escola de Cinema Darcy Ribeiro. A repórter Luciana Cabizieri acompanhou. O prédio é dos Correios, mas há 20 anos o imóvel está cedido para funcionar a Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Agora os Correios querem retomar o prédio. O processo foi parar na Justiça. Por ano, a Escola Darcy Ribeiro forma cerca de 500 jovens. 2/3 de suas vagas são oferecidas gratuitamente para alunos de 35 comunidades de diversas regiões da cidade. A instituição funciona sem fins lucrativos e conta com parceiros como a Petrobras. A Escola Darcy Ribeiro teve suas atividades interrompidas em março desse ano por conta da pandemia. A Escola de Cinema Darcy Ribeiro é tombada desde 2018 e já formou cerca de 20 mil profissionais para o setor do audiovisual. Durante a audiência pública, o deputado estadual Eliomar Coelho, presidente da Comissão de Cultura da Alerj, lembrou da importância social e econômica da Escola Darcy Ribeiro para a cultura do estado do Rio de Janeiro. Não é só pelo aspecto único e exclusivo ambiental, a gente tem que olhar muito para o aspecto do viés econômico. Isso aí é que parece que os governantes não estão atentos. É a econômica, para se ter noção que o mercado de audiovisual ele é maior do que a indústria farmacêutica no nosso país. Será possível que as pessoas não entendam o que significa isso daí? Já o deputado federal Marcelo Calero se colocou à disposição para uma ação mais coordenada em prol da Escola de Cinema. A Escola de Cinema ela se insere dentro de uma cadeia que acaba sendo muito relevante, não apenas para o país, mas, sobretudo, para o Rio de Janeiro. Eu acho que a gente tem aí uma série de elementos de capitalidade cultural que nós precisamos reforçar na nossa cidade. E a Escola de Cinema é um desses elementos. Ou seja, nós mantermos essa condição de capital cultural do Brasil depende de nós termos equipamentos que, ao fim e ao cabo, se tornam pontos nodais de uma política pública mais extensa, que vai desde a formação da plateia até a formação profissional. Irene Ferraz, diretora da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, disse que é preciso que se haja rapidamente para salvar a Escola de Cinema. O que está acontecendo com a escola é muito grave e a forma, principalmente, do que está acontecendo. Não digo nem de solicitação do imóvel, razões pelas quais nem vamos entrar aqui nesse assunto, mas a forma como que tem sido tratada é que me assombra, é assombroso. Sequer o que foi para o STJ levar em conta que o que estava neste imóvel era uma escola. E uma escola é para fazer a gente melhor. O presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal, vereador Raimon, apresentou os números do setor de audiovisual. Só o Rio de Janeiro conta com mais de 11 mil trabalhadores só nas áreas de produção e pós-produção. Porque nós que somos parlamentares, seja do município, do estado ou parlamentares federais, mas que temos o nosso interesse na cidade, no estado do Rio de Janeiro, temos que compreender que nós temos um pós-pandemia, que é um período de reorganização da cidade.
Imagina, 11 mil trabalhadores só nas áreas de produção e pós-produção. Se a gente contar os elos, nós vamos chegar a 40 mil trabalhadores. A Motion Picture Association, América Latina, estima que o audiovisual brasileiro seja responsável por um faturamento bruto de 55,4 bilhões. O presidente da Academia Brasileira de Cinema, Jorge Peregrino, destacou que o Rio perdeu protagonismo na área de audiovisual para outras cidades como São Paulo. A gente tem uma brincadeira corrente no meio audiovisual do Rio de Janeiro, que é que tem gente que está pedindo visto para ir para São Paulo, né? Porque tem uma política mais efetiva, né, cultural. Agora, acho que a gente precisa recuperar o Rio de Janeiro e acho que a Escola Darcy é parte fundamental dessa recuperação, que, na minha opinião, é obrigação do Executivo e do Legislativo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Nadine Borges, integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, lembrou que durante todos esses anos a escola cumpriu seu papel social. Nós oficiamos a Secretaria de Patrimônio da União à época, que foi o que nos ocorreu como uma medida emergencial naquele momento, para entender de fato como se deu a situação patrimonial desse imóvel desde o governo Vargas, quer dizer, quais as escrituras, as transferências, a propriedade, quem de fato era dono daquilo, porque durante 20 anos a Casa de Cinema Darcy Ribeiro cuidou daquele espaço, fez com que aquele espaço não se deteriorasse, não se perdesse, cuidou no sentido argamassa, cano, hidráulica, elétrica, manteve aquele espaço funcionando para além da questão da cultura e do que já foi dito aqui por todos vocês, do impacto nas nossas vidas dessa formação de quem passou por lá e nos trouxe coisas tão belas. Então, assim, o que nós tivemos de resposta da Secretaria de Patrimônio da União? Nenhuma resposta. A integrante da Comissão de Cultura da Câmara, a vereadora Rosa Fernandes, defendeu ações para proteger a escola. Nós poderíamos fazer algo complementando a esse que o MINC já fez a nível municipal, que a gente possa dar uma ajudada nesse processo de judicialização, tumultuando um pouco esse processo. Eu acho que é um caminho. Já o parlamentar Tarcísio Mota destacou pontos que devem ser defendidos na luta pela Escola Darcy Ribeiro. Eu e Raimon hoje falamos com o Jorge Felipe, vamos colocar o abaixo-assinado lá para mais vereadores colocarem. Valdec, Mink e Eliomar falam com o André Siciliano. Está aqui o Vinícius, pega o posicionamento da Daniele, secretária estadual de Cultura, a gente fala com o Raimon, né? O Calero vai falar, a gente vai falar com o César Maia para ver se o filho dele faz, né? Se o César Maia é um canal melhor, mas o Calero pega lá e faz. E vamos embora. Quantos a gente vai conseguir? Vamos conseguir todos? Não vamos conseguir todos, mas o máximo que a gente conseguir, a gente coloca à disposição. Esse é o centro, me parece, da ação emergencial nesse momento. Uma audiência de conciliação está marcada para acontecer no próximo dia 18 desse mês. 10 anos atrás, tentamos trazer para o Rio de Janeiro a TV da Cidadania, né, que era um projeto do governo federal, etc. Não conseguimos. Mas hoje, a gente tem que fazer, o presidente da Câmara Municipal, Jorge Felipe, fazer força de expressão, né? E o presidente da LERJ, André Siciliano, compreenderem que, nesse momento, se a gente junta esses elementos, a gente junta TV Câmara, TV Alerj, Escola de Cinema Darcy Ribeiro e com a Secretaria de Cultura, a gente junta a Rio Filmes, nós temos aí um coletivo que pode fazer uma luta juntos, para a gente dizer que esse é um caminho que pode dar um passo importante. A Câmara Municipal do Rio aprovou o projeto do vereador professor Célio Luparelli, que estabelece a realização de testes para a Covid-19 em alunos e profissionais da educação. Haverá também o monitoramento da temperatura corpórea nas escolas da rede municipal. A repórter Simone Braga conversou com o autor do projeto. Vereador Célio Luparelli, o que prevê o projeto aprovado na Câmara dos Vereadores? Esse projeto 1830 ele é bastante oportuno, porque ele prevê uma espécie de combate, de prevenção a essa pandemia, o coronavírus. Como é que será feito esse programa na realidade? Ele consta de uma testagem ampla e monitoramento da temperatura corpórea e, além dessa testagem ampla, deveria ser através da sorologia de anticorpos, IgG e IgM. Esse é o principal tipo de teste para a detecção do coronavírus.
e o monitoramento da temperatura corpórea como situação preventiva. Isso para alunos, todos os alunos, e para os profissionais de educação da rede municipal de ensino. Como eu disse, o objetivo é combater e prevenir a nossa pandemia. O projeto prevê que isso seja feito no campo do monitoramento da temperatura diariamente, quer dizer, cada pessoa, alunos, profissionais da educação, todos, inclusive visitantes que chegarem às unidades, serão monitorados em relação à temperatura, que não é difícil, é barato, é possível e ajuda bastante nessa prevenção, diariamente. Claro que a testagem dos IgGs, dos anticorpos, seria num primeiro momento e depois só na medida em que fosse necessário, porque o custo é maior e é mais complexo. Sempre tratando da privacidade das pessoas e, evidentemente, uma vez detectado algum problema, orientação dos pais, da família, de todo mundo, para que seja, evidentemente, evitado esse problema do contágio. Nós contamos com aprovação ampla na Câmara, houve elogios de todas as partes, desde os vereadores da esquerda, do centro e até da direita, porque isso vem realmente ao encontro do que interessa à sociedade. É importante frisar que nós vamos precisar contar com a aprovação, no caso da sanção, do prefeito, da regulamentação e da implementação desse programa, que é, como eu disse, barato, não é caro. A nossa preocupação maior, inclusive, é porque a prefeitura está prevendo o retorno de alguns profissionais, no caso, dos gestores e dos não regentes, para segunda-feira, e não está prevendo esse programa. Quer dizer, é verdade que o programa só foi aprovado nesse projeto de lei 1830, mas já poderia, dentro dos protocolos da própria prefeitura, isso já está implementado. Então, havia necessidade de uma precaução do lado da prefeitura. Achamos esse projeto bastante interessante e contamos, evidentemente, com a sanção do prefeito. A lei federal que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 10 anos. Houve avanços? Há motivos para comemoração? Dados da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes revelam que existem 3 mil lixões no país e de cada 10 locais de destinação final, 7 são irregulares. A lei federal que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 10 anos. A PNRS, como é conhecida, é um documento que organiza a forma com que o país lida com o lixo, exigindo dos setores públicos e privados transparência no gerenciamento de seus resíduos. No entanto, a norma ainda não foi aplicada em todo o Brasil. O que mudou em uma década? Pouco, muito pouco. As mudanças que ocorreram na Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu diria que aconteceram, a bem da verdade, nos últimos 12 a 15 meses. Por exemplo, nós tínhamos como uma determinação da política a implantação do SINIR, que é o grande portal do gerenciamento das informações de resíduos sólidos no Brasil. Isso não foi feito. Passaram-se 8 anos e nada foi feito. Em janeiro do ano passado, a ABETRE foi convidada pelo Ministério do Meio Ambiente para participar de um esforço no sentido de colocar esse portal, que é importantíssimo, é onde nós temos as informações. Sem informação você não planeja e sem planejamento você não faz. Nós conseguimos trabalhar em 133 dias, colocamos o portal no ar, ele agora está funcionando. Estamos agregando a cada passo, a cada dia, novas demandas que o sistema pede, o segmento pede. Agora, o que mais evoluiu? Nós temos alguns bons acordos na logística reversa. E estão, embora a velocidade não seja a grande velocidade que se esperava, eles começaram a ser assinados, o que é muito importante. A maioria deles foi assinada também entre o ano passado e este ano, embora a questão da pandemia. Nós temos muito pouca evolução no que concerne, por exemplo, a reciclagem. O Brasil ainda é um país que tem uma reciclagem muito pequena,
a população brasileira não é levada a ter uma consciência de que é preciso reciclar, nós ainda temos uma lacuna enorme na disposição adequada de resíduos sólidos. O que a gente chama de lixões. Esse, para mim, é o grave problema do país. Nós ainda temos cerca de 3.200 lixões esparramados pelo Brasil. Eu diria assim que, num índice mais ou menos mediano, a cada 10 disposições, 7 são inadequadas. O Rio de Janeiro é um estado que se encontra dentro daquele lado bom do que já foi cumprido. Embora ainda tenhamos muita coisa a ser feita dentro do estado, por exemplo, temos ainda no estado do Rio de Janeiro o que se chama de aterros controlados e lixões. São poucos, na verdade, mas temos. Luiz Gonzaga, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. E você vai ver no próximo bloco. Pontos turísticos da cidade reabrem ao público no próximo sábado. Nos últimos meses, temos falado muito sobre ficar juntinho de quem a gente ama, né? E quem tem um filho internado, esperando por uma doação de leite materno, não vê a hora de levar seu bebê para casa e ficar ainda mais pertinho. Foi graças à doação que eu me recuperei mais rápido, de forma mais saudável e pude crescer assim, bem pertinho da minha família. Doe leite materno. Um projeto aprovado pelos vereadores do Rio prevê ações emergenciais para o setor cultural da cidade. A Câmara do Rio aprovou em segunda discussão um projeto de lei de autoria do vereador Tarcísio Mota. O projeto trata das ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante a pandemia. A proposta ganhou a coautoria de outros 20 parlamentares. A gente sabe que a cultura foi um dos setores mais atingidos pela questão da pandemia, porque teve que paralisar a sua atividade, ou seja, não existe espetáculo cultural, não existe atividade cultural sem aglomeração. Na verdade, a cultura está se reinventando agora, nesse momento, para a perspectiva das atividades online. Mas, de uma hora para outra, milhares de trabalhadores da cultura e de artistas ficaram sem renda, sem acesso ao seu ganha-pão. Então, o projeto era uma tentativa de fazer uma lei emergencial para o setor da cultura que pudesse garantir, inicialmente nós trabalhávamos com 3 grandes áreas, né? A questão do arrendo emergencial para os trabalhadores da cultura, a garantia da questão dos editais, né, que já estavam aprovados, e novos editais para atividades online, e também a questão da manutenção dos contratos, né, especialmente dos equipamentos culturais, para a garantia dos empregos dessas pessoas, para que não haja desemprego e os equipamentos possam retomar a sua atividade com os trabalhadores. A questão da renda emergencial, por força da questão da lei Aldir Blanc, uma lei federal, passou para a atribuição do governo estadual, isso saiu do nosso projeto de lei, e, portanto, nós temos um projeto de lei que garante a questão dos editais, regulamenta essa perspectiva de que, inclusive, haja transparência, participação do Conselho Municipal de Políticas Culturais e também a questão da manutenção dos contratos de lonas, arenas, né, dos equipamentos culturais do município para garantir essa perspectiva. Ou seja, é um alívio, é uma emergência, um SOS para a cultura carioca tão importante na nossa cidade. Agora, é muito importante a gente pontuar a situação dos trabalhadores da cultura, né? Eles realmente sofreram bem antes e voltam agora muito depois, né, da questão da pandemia. Eu queria que o senhor fizesse um raio-x em relação ao setor. Olha, a questão da pandemia atinge muito fortemente, né, a cultura. E é curioso, porque, ao mesmo tempo, é muito contraditório. Para muitos de nós, a quarentena, que é uma situação sempre muito difícil, é aliviada exatamente por esses artistas que de uma hora para outra ficaram sem sustento, né? Ou seja, o isolamento social, a gente sempre recorre a um filme, a uma série, a uma live de música, a uma poesia, né? A cultura nos ajuda a suportar o isolamento social. Mas esses trabalhadores ficaram sem o seu sustento, tiveram o seu trabalho interrompido, muitas vezes projetos já no meio do caminho, né?
filmes e séries que estavam sendo produzidos, que estavam já em processo de filmagem, tiveram que ser interrompidas, espetáculos teatrais que estavam prontos ou no meio de uma temporada tiveram também que ser interrompidos. E isso é um baque. E quando a gente fala, por exemplo, do artista de rua, né, daquele artista muito mais precarizado, do artista de circo, né, da arte pública, esses ainda mais, porque eles já não tinham nenhum vínculo formal. Muitas vezes são artistas que estão no dia a dia, na correria, do corre do dia a dia, sem nenhum grande patrocínio, que precisam de algum auxílio. Então, a nossa preocupação era garantir esse tipo de possibilidade, e eu acho que foi algo muito importante, até porque se conectou com a questão da legislação federal, e a gente, portanto, pode, ainda nesse momento em que a pandemia não está controlada, que é o retorno de algumas atividades, na verdade muito precipitados, mas é possível para a Prefeitura do Rio de Janeiro destinar recursos para a garantia de renda, dignidade, trabalho, acesso à segurança alimentar desses trabalhadores da cultura. Afinal, muitos gostam de dizer que o Rio é a capital cultural do país. Portanto, é preciso que o poder público tenha política para o setor cultural. E a partir de sábado, pontos turísticos tradicionais da cidade reabrem as portas para cariocas e visitantes. As atrações vão oferecer descontos especiais e todos esses espaços vão adotar medidas de segurança contra o novo coronavírus. A cidade do Rio de Janeiro se prepara para voltar ao que os especialistas chamam de novo normal. No próximo sábado serão reabertos importantes pontos turísticos da cidade: o Trem do Corcovado, o Bondinho Pão de Açúcar, a Roda Gigante e o Aquarrio. Fechados há quase 4 meses, essas atrações voltam seguindo protocolos de segurança de combate ao novo coronavírus, como, por exemplo, o uso de máscara, o distanciamento social e a disponibilidade de álcool em gel. A abertura desses pontos turísticos faz parte da campanha Redescubra o Rio. Quem for morador da cidade vai ter de 30% a 50% de desconto para conhecer todas essas atrações. A partir dessa promoção em conjunto, cada um com a sua especificidade, com o seu preço, com o seu desconto, nós vamos fazer combos, nós vamos fazer outras formas de parceria comercial para exatamente atrair esse público que, para a gente, é tapete vermelho. A Roda Gigante vai operar com 50% da capacidade técnica. 4 pessoas no máximo na mesma cabine e se for da mesma família. Vai abrir todos os dias com exceção de quarta, das 10 horas da manhã às 6 da tarde. O preço caiu de R$ 79,00 para R$ 49,00. É possível pagar meia entrada. O Bondinho Pão de Açúcar vai funcionar de quinta a segunda, das 10 horas da manhã às 7 da noite. Os bondes vão operar com 2/3 da capacidade. O valor do ingresso caiu de R$ 116,00 para R$ 58,00. Pelo site oficial, o preço é de R$ 52,00. O Trem do Corcovado vai funcionar todos os dias das 8 da manhã às 4h30 da tarde. A entrada caiu de R$ 82,00 para R$ 55,00. O Aquarrio vai abrir diariamente, com exceção de quarta, das 10 horas da manhã às 5 da tarde. O preço passou de R$ 120,00 para R$ 60,00 e quem comprar pelo site sai por R$ 49,00. As vans das paineiras também estão no programa de desconto. Durante a semana, caiu de R$ 38,00 para R$ 21,50. No final de semana, o valor cai de R$ 48,50 para R$ 24,50. O Jardim Botânico é uma exceção, pois já estava aberto. Mesmo assim, os moradores poderão pagar R$ 10,50. O valor era de R$ 15,00. A campanha Redescubra o Rio vai até o dia 15 de setembro. O Rio de Janeiro é o lugar, é onde tudo acontece numa outra proporção. Por isso que eu falo dessa importância, eu converso muito com eles e falo muito dessa importância que a gente tem nesse momento, que é o quê? Nós somos a referência do Brasil. Abrir essas atrações no dia 15 de agosto referencia a abertura do Brasil para o turismo. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.